Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Luciane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre reforma íntima, evolução moral, vida após a morte. Eu me baseio principalmente na doutrina espírita, porque de todas as religiões é que mais se aprofunda nas questões da vida após a morte. Mas aqui a gente passeia por várias religiões, Deus é Deus para todas as religiões. Não temos todas as religiões estão certas, a gente não tem essa coisa de que uma religião é melhor do que a outra. Então, para que eu tenha essa disciplina de estudar diariamente, eu venho aqui e compartilho com vocês o meu processo de aprendizado, o meu estudo, mas eu deixo bem claro que eu venho como aprendiz, não aquela que é dona da última palavra. Então, deixe seus comentários, vamos crescer juntos, vamos compartilhar uns com os outros, vamos fazer essa transformação moral. O planeta está pedindo isso, é um momento evolutivo da humanidade, o que nos protege são os nossos atos. O mundo está todo de cabeça para baixo, é só a gente olhar para fora. As pessoas estão muito perdidas, você vê assim, todo mundo sendo muito pressionado para poder evoluir, porque o planeta está aumentando a frequência. Tem um negócio que chama ressonância Schumann, que é a frequência do planeta Terra. Essa frequência do planeta Terra, ela está aumentando sobremaneira. E ela vai estabilizar num pico que quem estiver abaixo dessa frequência não fica mais na Terra. Dos últimos anos para cá, ela aumentou, a média dela era 7, a média dela aumentou para 23, chegando a picos de 90, 120. Depois pesquisem na internet, ressonância Schumann. A frequência da Terra está aumentando, e essa frequência aumentando, está sendo cobrado que a gente também eleve a nossa frequência, a gente também eleve a nossa vibração. E como é que a gente faz isso? Reformando valores, fazendo reforma íntima, reciclando pensamentos e sentimentos que não precisam mais estar conosco. E aí, geralmente eu faço um estudo todos os dias de reforma íntima, questão moral, está lá na playlist Evangelho de Jesus na Prática, mas eu também estudo as realidades do mundo espiritual que nos afetam o tempo inteiro. Então, como é que a gente mata a ignorância, o mal que tem em nós, com conhecimento? O conhecimento é luz, e aí eu venho aqui compartilhar essa luz com vocês. Sempre assim, trago o que me recomendaram para eu estudar. Eu sou muito grata ao pessoal da Fraternidade do Glacos, que tem me orientado muito, tanto os encarnados quanto os desencarnados. O carinho deles assim, é uma coisa que me comove, que eu sou extremamente grata. Eu acho que o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com as pessoas, passar para frente o bem que eu tenho recebido. Então, hoje eu vou ler para vocês um capítulo do livro Mediunidade, Estudo e Prática, da FEB, Federação Espírita Brasileira. Essa é a apostila que o pessoal da Fraternidade Irmão Glacos nos orienta para a gente estudar lá nos estudos mediúnicos, estudos em educação mediúnica, no CEM, que é para a gente trabalhar a nossa mediunidade. Mas todo mundo aqui na Terra é médium, em maior ou menor grau. A nossa intuição é uma forma de mediunidade, a mediunidade mais básica que todos nós temos. Então, para que a gente saiba fazer bom uso dessa mediunidade, que a gente estude aquilo que nos afeta, que a gente não vê, mas que nos interfere na nossa vida o tempo inteiro. Então, hoje eu vou fazer o estudo do capítulo Transes, do módulo 2, tema 2, programa 1. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou más, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. Então, tudo que a gente pensa ressoa na nossa mente. E a gente atrai para perto de nós afins. Vem pela afinidade. A gente atrai para perto de nós semelhantes. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Isso está em Francisco Cândido Xavier, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, página 13. A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos, tudo é mental. No hermetismo, a primeira lei do hermetismo é o todo é mental, Deus é mental. Tudo começa no mentalismo. Aquilo que a gente mentaliza, a gente tem afinidade, a gente atrai mais do mesmo. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes,
se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Está na introdução do mesmo livro, nos domínios da mediunidade. Se a gente pensa tristeza, a gente reclama, a gente não é grato, se a gente xinga, se a gente vê defeito nos outros, a gente vai atrair para perto de nós esse tipo de manifestação para a nossa vida. Agora, se a gente é grato, se a gente faz o bem, se a gente perdoa, se a gente espalha luz, alegria, bom ânimo, a gente vai atrair para perto da gente esse tipo de situação também. É semelhante, atrai semelhante. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontra e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua, cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Resulta daí a forma indiscutível que cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E, conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Então, nossos pensamentos são raios. Você vê o Salmo, fala a seta, o pensamento é uma seta, que ele tem um sentido e direção. Se a gente pensa coisa boa para alguém, se a gente faz uma prece para alguém, é uma seta de energia harmônica que a gente está enviando. Mas se a gente pensa mal do outro, se a gente fala mal do outro, é uma seta de desarmonia que a gente está mandando para o outro. E, assim, no estudo da mediunidade é ainda mais importante, porque se a gente tem os nossos pensamentos afinados no mal, na ignorância, nas trevas, na tristeza, no desânimo, na reclamação, na raiva, se a gente não faz essa faxina mental, a gente vai atrair para perto de nós esse tipo de espírito. Agora, se a gente procura, está vigiando e orando o tempo inteiro, se a gente procura fazer o bem, se a gente procura fazer caridade, se a gente procura se estudar, ler um texto edificante, ouvir uma música edificante, a gente atrai para perto de nós espíritos nobres. Independente se a gente estiver em transe ou não, são as companhias que nos acompanham. Tem pessoas que aparentemente são impecáveis, maravilhosas. Aquela pessoa fala assim, você olha e fala assim, que pessoa bonita, tem os traços bonitos, sou perfeita. Mas é quando a gente vê a pessoa, os lugares que ela frequenta, as músicas que ela escuta, o tipo de conversa que ela tem, as atitudes que ela tem de semear discórdia entre as pessoas. Se essa pessoa soubesse as companhias que andam do lado dela, ela mesma sairia correndo dela, de tão feia que está por dentro, de tão poluída que está por dentro. Não adianta só ter uma aparência boa, a gente precisa ser bom. Não é que a gente vai ser perfeito, mas a gente precisa cultivar bons hábitos na nossa vida, para que a gente atraia boas companhias para perto de nós. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter noção de como funciona a sua mente e qual é o seu potencial mental. Já diziam que a gente só usa 10% da nossa mente, né? Para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Então, quando o pessoal fala que está incorporando, baixou o espírito, a gente não sai do nosso corpo para o espírito entrar no nosso corpo, de forma alguma. Nosso corpo nos pertence. E o espírito só incorpora se a gente der permissão. Às vezes a gente dá permissão inconscientemente, mas o espírito nenhum pode dominar o nosso corpo. É nosso, nos pertence. Só a gente pode habitar esse corpo. Quando ocorre a comunicação mediúnica, nós temos o nosso corpo físico e temos o nosso perispírito, que está aqui para fora do nosso corpo físico. Vem outro espírito e se coloca ao lado do nosso perispírito. Então, é perispírito com perispírito. E através do perispírito há uma comunicação mental. Mas os espíritos, quando eles fazem a comunicação, eles estão ao nosso lado. É o nosso perispírito que encosta no perispírito do outro, que nesse intercâmbio ocorre a comunicação. E essa coisa de precisar se adaptar é tão importante. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou obsidiada, chegou um encosto em mim. Mas até que o encosto, até que o espírito ele tenha poder de nos manipular, é porque a gente já deu muita permissão, já fez muita sintonia.
Chico Xavier, que era um médium excelente, no livro, eu acho que era no Nosso Lar, não tenho certeza, mas eu sei que tem um dos livros quando o André Luiz começou a escrever com ele, o Emmanuel falou: Chico, eu trouxe aqui o espírito André Luiz para que você possa se acostumar com ele, para que você possa escrever com ele algumas obras. Então, primeiro, tem que haver essa adequação da energia entre o médium encarnado e o espírito desencarnado. Não é instantâneo. Me desculpe. Começa a falar muito, me dá reflexo de tosse. Mas não é instantâneo. Então, é preciso que haja essa aproximação para ter a comunicação. Mas, por exemplo, você pode andar na rua, grudar um espírito perto de você, que ele está desequilibrado, e você começa a ter sensações ruins. Mas ali você tem a escolha ou não de permitir que esse espírito continue do seu lado. Como que você trabalha isso? Elevando os pensamentos, elevando os sentimentos, fazendo caridade, tendo boas atitudes. E se vier um sentimento que não é seu, opa, isso daqui não me pertence. Não aceitar o que não te pertence. Fazer essa higiene mental, saber quem você é, conhece a ti mesmo. E quando vir algum pensamento que não é seu, Deus, isso não me pertence. Fica com, me ajuda, Deus, me ajuda a tirar isso de perto de mim. E rezar. A oração faz muito bem. Você ter uma rotina espiritual faz muito bem. Porque a gente acaba... Existem muitos parasitas no mundo espiritual. E a gente acaba se contaminando o nosso corpo com essas energias, desses espíritos desequilibrados. E que elas vão enraizando e vão multiplicando. A oração, ela sempre vai limpando, vai esterilizando, fazendo um efeito bactericida nessas parasitas espirituais. E os nossos hábitos favorecem a esses parasitas espirituais. A nossa vida ela é muito desregrada. A gente tem hábitos muito corrompidos. Uma música com um conteúdo mais chulo, mais grosseiro, atrai para perto de nós companhias indesejáveis que já deixam parasitas no nosso corpo. Então, a gente é muito influenciado pelos espíritos, muito mesmo. É claro que, assim, não é para ficar, ai, meu Deus do céu, que medo. Não, faz parte, sempre fez parte. Agora, a gente tem que ter mecanismos de se aperfeiçoar moralmente, para que a gente esteja no mundo, mas para que a gente não seja do mundo. Para que o nosso padrão vibratório, para que a nossa conduta seja a nossa maior defesa. A melhor defesa que existe para o mundo espiritual não é palavras, não é oração, não é amuleto, é elevação espiritual. Por quê? Mate o mal em ti, que você matará o mal do mundo. A partir do momento que você mata os pensamentos e os sentimentos ruins dentro de você, pode vir o que for do lado de fora, que não vai te corromper, não vai te despertar em você sentimentos ruins, não vai ser um gatilho para que você desequilibre a sua energia. É claro que é praticamente impossível a gente se manter equilibrado o tempo inteiro, mas desequilibrou, respira fundo, medita, volte ao seu estado de equilíbrio. O nome disso é resiliência. Então, que nós estamos aprendendo isso aqui. É uma das coisas que a gente está fazendo. Aprender a ser mais nós e influenciar o meio, e ser menos influenciado pelo meio, para que a gente possa transformar. Se a gente quiser fazer uma revolução social, a gente tem que começar por nós. Se a gente acha que o mundo está doido, que o mundo está perdido, tem muita coisa que não concorda, queira mudar por você mesmo. Faça uma revolução interna. Faça uma faxina mental para que atraia a sintonia para espíritos mais nobres, para mate o mal em ti, para que o mal que tem no mundo não possa despertar nada de ruim que existe dentro de você em estado latente. Então, não é para ter medo desses parasitas no mundo espiritual. Sempre houveram, a gente sempre conviveu com eles. É igual ao nosso corpo humano. A gente tem mais bactérias ao redor do nosso corpo, dentro do nosso corpo e ao redor do nosso corpo, do que células. Só que 90% delas são benéficas. Agora, se a gente for ficar pensando, meu Deus, tem bactéria aqui, tem bactéria ali, a gente surta. Sempre fez parte. É o mecanismo da vida. Mas a gente tem que aprender a desenvolver mecanismos para que essas bactérias não nos adoeçam espiritualmente. Então, vamos continuar. Para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente.
Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire, pouco a pouco, a aptidão necessária para pôr-se em comunicação com o espírito que se apresente. Então, é um trabalho que vai desenvolvendo, é uma sintonia que vai adquirindo. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseje comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Tem no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7. Por exemplo, às vezes a pessoa está desencarnada, a pessoa morreu, desencarnou, ela está ali do lado, mas ela está tão desequilibrada que ela não tem condição, ou não tem permissão para se comunicar, mas ela está presente ali do lado. O mundo espiritual é regido por leis. Não é só porque o espírito está ao lado que ele tem a permissão para comunicar. Não é assim, senão viraria casa de mãe Joana. Precisa de um período de adaptação. Os espíritos, a gente não pode desequilibrar os espíritos comunicantes com o nosso desequilíbrio, e os espíritos também não podem nos desequilibrar. É claro que na prática acaba acontecendo um intercâmbio, que o desequilíbrio de um afeta o equilíbrio do outro, e vice-versa, o nosso equilíbrio acaba equilibrando os espíritos que nos acompanham. Tanto é que uma das práticas de você ir numa casa de oração, de ir numa fraternidade espírita, é que se tem algum espírito te acompanhando, o fato de você estar indo lá e estudando, isso acaba evangelizando os espíritos que te acompanham também. Só que a comunicação nem sempre é permitida, nem sempre é possível. Por exemplo, nosso anjo da guarda, ele tem uma vibração elevadíssima, muito maior do que a nossa, ainda mais encarnada aqui na Terra. Então, a gente tem que, para ter essa comunicação com o nosso anjo da guarda, ele conversa conosco por intuição o tempo inteiro. Mas se a gente estiver aqui o tempo inteiro, preocupado, com medo, com raiva, a nossa vibração não consegue se elevar para que a gente seja capaz de ouvi-lo. Então, a diferença de vibração é tão grande que a gente precisa elevar o nosso pensamento, como orando e vigiando, e o nosso anjo da guarda precisa abaixar a vibração dele para que a gente possa ouvir. Então, assim, é um trabalho para a gente. Que coisa maravilhosa seria se a gente pudesse ouvir o nosso anjo da guarda constantemente, ver o que ele tem para nos orientar e nos enviar. Mas a gente tem que se fazer merecedor, a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer reforma íntima, faxina mental, vigilância, para que a gente esteja em condições de escutá-lo, porque às vezes não é nem questão de não ser permitido, porque é porque a gente não é capaz de ouvi-lo. Os nossos pensamentos ainda estão muito presos na matéria, nas questões materiais, nas preocupações mundanas. A gente se dizer que a gente não consegue elevar o nosso pensamento para atingir uma vibração mínima para entrar em contato com eles. Uma coisa que me falaram quando eu descobri que minha mediunidade estava despertando, era que a maior parte dos espíritos que conversavam comigo era espírito com pouca luz. É muito mais fácil escutar espírito com pouca luz, a vibração deles é mais baixa, vibra em sintonia com a gente. Então, para cortar esse vínculo, a primeira coisa é elevar a vibração. Ouvir espíritos nobres, outra coisa, é elevar a vibração. Então, remédio para que a gente possa melhorar internamente essas questões espirituais é elevação moral, é reforma íntima, é estudar, ter o conhecimento intelectual e adquirir o conhecimento moral, para que a gente esteja apto para ouvir os nossos mentores, esses espíritos nobres que nos acompanham e nos assistem o tempo inteiro. Conceito de transe. A palavra transe, do latim trânsitus, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado da consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servino, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. É um estado intermediário entre a vigília e o sono. É como se fosse o sonambulismo, mas não é o transe. É um estado de semiconsciência. Graus do transe. O transe mediúnico ou não pode apresentar dois estados extremos: superficial ou consciente e profundo, inconsciente ou sonambúlico. Olha eu falando besteira ali, tá vendo? É parecido com o sonambulismo, mas não é.
Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semiconsciente. No transe superficial, não há amnésia lacunar, ou seja, no transe superficial, a gente não esquece de nada que aconteceu. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. Ele pode se questionar, será que eu estava mesmo em transe? Será que eu realmente estava mediunizado? Porque eu estou consciente de tudo, eu sei tudo que eu fiz. O transe profundo, ou sonambulismo, que é o inconsciente, é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. Então, não lembra de nada e o nosso corpo físico fica totalmente sugestionável ao comando do espírito que está conosco. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Leon Denis esclarece que, durante o transe profundo, ocorre uma espécie de sono magnético, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal e a alma tornar a viver por um instante sua vida livre e independente. A emancipação da alma, né? A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. A gente tem um cordão de prata que liga nossa alma ao nosso corpo físico. Então, a gente se separa do nosso corpo físico, a alma se separa, mas ela está sempre conectada ao corpo. Quando tem o rompimento desse cordão de prata, aí seria a morte. Então, a separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se e escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Então, ele está lá grudado ao corpo físico dele pelo cordão de prata, mas não guarda lembrança nenhuma. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas. Esse texto que eu li agora está no livro Leon Denis, no Invisível, segunda parte, capítulo 19, tá? A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas da pessoa. Pode ser fugaz, imperceptível para os circunstantes, a pessoa pode mediunizar ali e ninguém nem percebeu. Um súbito mergulho no inconsciente ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. Aí já íamos servindo, duração do transe, página 21. André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda de psiquismo dinâmico que lhes é peculiar, dentro das dimensões que lhes são características ou na frequência que lhes é própria, ou seja, é o mental, é o que a gente pensa, o que a gente vibra. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinados os valores anímicos, o que é da personalidade do médium, como faculdades de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano em que se encontre, não podemos perder de vista o mundo mental do agente, do espírito comunicante, e do recipiente, do médium. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva do médium que recebe está sujeita às possibilidades e à coloração do pensamento em que vive. Então, nós só vamos interpretar de acordo com o nosso conteúdo. Por que pede para o médium estudar bastante? Para que a gente tenha repertório, para que os espíritos possam usar o nosso repertório das coisas que a gente estuda, para que eles possam nos auxiliar, possam fazer da gente instrumento. Se a gente não tem conhecimento disso daqui, é a mesma coisa que a gente chegar para nós e falar em japonês, não vou entender nada. O nosso universo, as coisas só começam a fazer parte do nosso universo quando a gente conhece elas. Então, para que os espíritos possam se utilizar da gente, é necessário que a gente estude, que a gente conheça. Porque a partir do momento que a gente tem esse conteúdo dentro da gente, é possível a comunicação. A gente vai ser capaz de interpretar o que eles estão falando. Qualquer posição está sujeita qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive. A inteligência emissora já submetida aos limites e às interpretações dos limites que é capaz de produzir.
Está em Chico Xavier, nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1, página 16. Ou seja, a limitação dos espíritos vai ser o nosso conteúdo. Não para que para os espíritos nobres poderem se comunicar com a gente vai ter que ter um conteúdo nobre junto da gente. Se a gente só tiver conteúdo de baixo escalão, conteúdo vulgar, quem vai conseguir se comunicar com a gente vai ser espírito vulgar, espírito zombeteiro, espírito com pouca luz. Então, para o primeiro passo, por isso que eles falam que é importantíssimo a gente estudar para educar a nossa mediunidade, que é um dos principais remédios, para que eles possam se comunicar conosco, porque a gente consiga compreender o que eles estão querendo nos falar. Se a gente não tiver esse conteúdo dentro da gente, eles vão falar grego para a gente, nós não vamos entender nada. Então, assim, sendo assim, o estudo do transe não pode desconsiderar a ação anímica do médium. Animismo é da personalidade do médium, a interpretação dele, a sua bagagem. De ocorrência usual, mesmo nos transes sonambúlicos, mesmo naqueles transes inconscientes ou profundos. Daí constarem no livro dos médiuns que os bons médiuns são os considerados como bons intérpretes. Não é quem tem mais mediunidade, é quem é melhor intérprete. Aí Chico Xavier era lúcido, era límpido. O que Emmanuel falava, ele entendia. O que os espíritos falavam, ele entendia. Era como se estivesse conversando com os espíritos, não tinha interpretação. Era como se fosse um bate-papo com os espíritos. Ele era um excelente intérprete. Daí os livros dele serem considerados por tantos espíritos, se não por todos, como uma das obras básicas para entender. As obras básicas não, que é de Allan Kardec, é o Pentateuco, mas uma da obra fundamental para a gente compreender quase que animismo nenhum. Então, daí constarem no livro dos médiuns que os bons médiuns são bons intérpretes, condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Procura o intérprete que mais simpatize com eles e que exprima com mais exatidão seus pensamentos. Não é o que tem mais ectoplasma, não é o que é mais forte, não é o que é mais manifestação mediúnica, é aquele que melhor sabe interpretar. Então, para que a gente se torne bons intérpretes, primeiro, a gente tem que se conhecer para saber o que é nosso e o que é do outro, e a gente tem que estudar bastante, para aumentar o nosso repertório, para que a gente seja capaz de compreender o que eles estão falando. Tipos de transe. Para fins desse estudo, vamos classificá-los em 3 tipos: transe patológico, transe espontâneo ou natural, transe provocado ou induzido. No transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismo, particularmente crânioencefálicos, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são algumas condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, a subconsciência. Então, é por isso que às vezes a pessoa, quando ela tem febre alta, ela delira. Aquilo ali é um estado de transe. Isso está no livro Além do Inconsciente, de Jaime Serrino também. Transes espontâneos ou naturais. Ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médiuns e sonâmbulos. As principais formas de transe provocado ou induzido decorrem: A, da ação magnética, hipnose ou sugestibilidade. B, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas ilícitas e ilícitas. Então, drogas, hipnose, tudo isso altera o nosso estado de consciência, né? Tira a gente desse estado de consciência do momento presente. Nessas condições, ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe situado entre a vigília propriamente dita e o sono. Esse assunto será objeto de estudo mais aprofundado no programa 2 desse curso, Mediunidade, Estudo e Prática. Tem um vídeo que eu gravei do livro, não é Nos Domínios da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade. E aí tem uma pesquisadora que ela fez uma pesquisa lá na Alemanha, pesquisa científica mesmo. Ela estudava o cérebro dos médiuns. E quando eles estavam no momento de transe, eram ativadas áreas onde eram vivências reais, não era imaginação. Quando eles estavam imaginando, ativava outra área do cérebro. Existem várias pesquisas científicas que falam dessa questão do mecanismo, não provam a vida após a morte, mas falam como o cérebro funciona
no momento do transe. Então, qualquer coisa, dê um Google, vai lá no meu vídeo também, Mecanismos da Mediunidade. Se não me engano, está no capítulo 1 ou 2, vou deixar aqui o card para vocês. Existe pesquisas que já falam que o cérebro do médium, ele é diferente. O momento do transe é uma experiência real, não é imaginação. E é um transe induzido, é um transe provocado. Então é isso. Estudo de hoje, livro Mediunidade, Estudo e Prática. Me desculpe qualquer coisa, venho aqui sempre como aprendiz, deixar bem claro. Vou estudando aqui à medida que eu vou lendo. A ideia aqui é aprender, me tornar melhor, me tornar o melhor instrumento que eu puder ser para Deus e para a espiritualidade superior. E para isso, só estudando muito. E aí eu convido vocês a estudarem bastante também e fazerem reforma íntima. Eu acho que aqui na Terra a gente está precisando ser instrumento de Deus aqui para acabar um pouco com essa loucura que o mundo está. Alô, alô, marciano, a coisa aqui está ficando doida. Já dizia Rita Lee, né? Então, que a gente se melhore internamente, que a gente saiba fazer essa mudança, virar essa chave, para que a gente possa construir relacionamentos melhores, para que a gente possa ter uma saúde melhor, para que a gente possa ter mais harmonia financeira, para que a dor não venha ser nossa professora, mas que a gente já saiba, através do amor, da prática do bem, da caridade, despertar virtudes em nós que se importem conosco, com o próximo e com a sociedade, de um modo geral. Acho que o mundo está faltando virtudes e a gente precisa aprender a desenvolver as virtudes em nós, ao invés de ficar procurando a falta de virtudes nos outros. Sempre tem muito trabalho a ser feito em nós. Então é isso, espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Um beijo, amo vocês.